De volta no segundo bloco, Júnior Mosco revela com o artista plástico Lima, carinhosamente chamado como Zezinho. Lima, vamos já que nós estávamos falando na questão dessa questão velada da democracia, como é e por que instaurado esse Dia da Consciência Negra? Como que você visualiza isso? Bom, é importante saber que é devido à data você lembra de Zumbi dos Palmares, né? Estava lendo há uns dias aí a respeito, me preparando para conversar com você, né? Porque a gente não pode chegar muito ignorante no assunto, né? Até meu neto também lembrou, até ele falou erroneamente, foi criado por um pastor, né? Não, foi um padre e tal. E, naturalmente, foi um grande defensor da raça negra naquela época, no Quilombo dos Palmares. Eu acho que isso tudo fez com que a comunidade negra achasse uma data diferenciada daquela de 13 de maio para comemorar mesmo. Porque o 13 de maio acharam que não tinha uma razão de ser, porque foi assinado um documento importante, claro, mas de repente o negro saiu da senzala e ficou encostado no muro lá de fora, sem saber para onde ia, né? Então eu acho que é muito importante essa data ser lembrada, comemorada, não é só curtir o feriado, né? Eu acho que deve se lembrar e fazer a comunidade como um todo, a população como um todo, lembrar-se que existe uma raça que foi trazida aqui através de porões de navio e tudo mais. Essa semana nós comemoramos exatamente o Dia da Consciência Negra. Como o senhor vê essa trajetória? O que hoje, né, foi agregado para a raça negra? Olha, a raça negra não tinha que se defender um pouquinho das situações discriminatórias e procurar o seu caminho na força, como se fossem novos zumbis, eu acho. Eu acho que tem que ser... Eu não me lembro de meu pai, com a pouca cultura que ele possuía, deve ter falado, me aconselhado isso, faça aquilo. Eu acho que Deus me deu a capacidade, né, e eu tenho até o prazer de ter casado com uma pessoa que também tem essa mesma vertente, né? Nós fomos adquirindo com o tempo, eu acho que eu torço para que toda a população negra tenha essa situação de buscando seus caminhos independente da sua pele. Não tem que olhar a sua cor e falar, não, eu não posso fazer tal coisa porque eu sou negro. Eu até frisei bem, né, como ver essa mudança para a raça negra, porque eu acho que a gente fica muito padronizado, raça branca, raça amarela, raça negra, e eu acho que nós estamos esquecendo de falar enquanto seres humanos. Exatamente, né? Não existe uma diferença. Pois mas é isso que às vezes eu queria entender. Por que é que às vezes se formam guetos, né? Guetos, entendeu? Porque às vezes fica assim, classificando, né? São negros, estão envolvidos no samba. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Fique no seu lugarzinho aí. Branco não pode estar no samba, por exemplo. Isso. Entendeu? E aí eu fico entendendo assim, mas nós estamos falando de seres humanos, estamos falando de uma etiqueta, do que é que nós estamos falando? Então, nessa visão, como que o senhor consegue dimensurar isso? Isso realmente, ele vem agregar as pessoas que estão vindo hoje, o jovem que está vindo hoje, ele consegue entender isso, ou a própria sociedade impede que esse jovem seja inserido na sociedade de uma maneira igualitária? Eu acho que hoje em dia, pela essa globalização, pode acontecer os dois caminhos, né? De repente ele começa a ver, puxa vida, se eu tender por esse processo aqui, eu vou ser discriminado. Mas, por outro lado, se eu invadir isso aqui, normalmente eu acho que você aceita, eu acho que ninguém, basta eu ter o meu conhecimento, a minha inteligência, a minha participação positiva naquilo tudo, eu acho que ninguém vai me rechaçar. Entende? Foi isso que nós
vimos desenvolvendo ao longo do ano, desenvolvendo o trabalho, estudando, fazendo aquilo que tinha que ser. Eu me lembro que na faculdade, quando eu estudava, e era uma faculdade iniciante, eu era um dos 2, 3 negros, o resto, mais de 400, né, não eram negros, né? Então a gente percebe que você não é porque você um negro você vai ficar meio acanhado de participar, entende? Você participa, desenvolve e fim de papo. Eu acho que não é por aí o caminho. Eu acho que a sociedade negra tem que desenvolver o seu trabalho. Eu me choca bastante quando eu vejo, por exemplo, numa situação de pesquisa e tal, que a maioria negra, uma grande maioria, um percentual, não está estudando. Não sei por que razão não desenvolve esse caminho do estudo, né? Mas será que também não tem uma vertente, né, dos negros que estão buscando alternativas que eu digo assim, estão saindo muitas vezes da sala de aula, que até um tempo atrás a sala de aula era, eu como um pesquisador e educador, eu sempre frisei que a sala de aula era muito importante. Eu acho que a sala de aula hoje ela se faz importante até um determinado período da vida. E depois a gente tem que buscar mesmo e criar situações, porque o mundo está se globalizando, se modernizando numa tal rapidez que se a gente ficar muito na sala de aula sentado, o mundo passa e a gente está ali ainda dentro da teoria. Exato. Então, será que não está tendo talvez um feeling dessas pessoas, né, que não estão sentadas na universidade, buscando um novo olhar e desvendando um novo caminho? Porque vamos entender que a raça negra trouxe uma grande contribuição para o povo brasileiro. Certo. Né? E será que esse mesmo povo não está aí achando novos caminhos para trazer uma grande contribuição a qual nós não estamos esperando? Eu acho que seria o caso de essa sociedade negra acompanhar a desenvoltura dos demais. Mas eu vejo esse nascedouro dessa falta de participação na escola, na universidade, lá atrás, na criança. Então, de repente, a criança negra, ou, né, parda, sei lá, ou, vamos dizer, os pobres também, não conseguem ter uma desenvoltura na escola, participação na escola, porque tem que ajudar em casa. A parte econômica entra nisso aí. Então, de repente, aqueles que conseguem ultrapassar isso, vimos nascer de favelas pessoas que de repente surgiram e são até cientistas, né? Porque tiveram essa visão, vendo os seus, né, padecendo, falei, não, comigo não, eu vou participar, eu vou em frente. Esse é o caminho. Não importa a sua condição econômica, dá um jeitinho, procura. Acho que até a melhor esmola que se peça penso eu, um negro ou um pobre bater na porta de uma pessoa rica e falar assim, olha, me ajude a estudar. É como se toda essa população tivesse batendo a porta, né? Gostaria que isso acontecesse. Eu quero estudar, eu quero ser alguém. Aí não teríamos mais essas pessoas que a gente vê falar aí, né, na rua, aos vícios e tal. Eu não gosto até desse termo, tirar a criança da rua. A rua é pública, né? Eu acho que ela tinha que ser sadia. Mas para isso, quando o senhor fala tirar a criança da rua, aí eu acho que daí já não existe também uma desculpa, muitas vezes, do poder público em classificar essas crianças que estão na rua, ou porque são negros, ou porque são pobres, ou porque são abandonados pelas mães, e aí o poder público se apodera disso e usa isso como uma estratégia para falar, não é nossa culpa, é porque eles querem isso. O poder público tem todo o dever de participar, se a entidade civil, né, cuida, tem as ONGs e tal que cuidam, mais do que uma prefeitura, um governo estadual, federal para cuidar disso, não tem. As verbas existem. Então eu acho que é cuidar de uma forma bem positiva, bem marcante, para que isso não aconteça. Então tem que fazer
pelos seus caracteres de trabalho, de ação, chegar até o último cidadão que está lá rechaçado. Então eu acho que tem esse poder, né? Eu acho que não tem desculpa nenhuma, tem que existir a participação do poder público de forma contundente sobre isso. Então, quando o senhor coloca na questão do poder público, os governantes, né, de modo geral, não estou citando, não estou colocando Sorocaba, São Paulo, vou colocar o Brasil. Geral, né? Os governantes do nosso país, dos nossos municípios, dos nossos estados, eles têm essa fidelidade com o povo, ou essa fidelidade aparece na época da consciência negra ou na época do carnaval, aí vamos mostrar e depois durante o resto do ano eles podemos dizer que a comunidade negra ela fica um pouco esquecida? Eu sou a favor de situações específicas de cuidado. É como cuidar do nenenzinho, cuidar especificamente. Tem aquela mãe que cuida, na creche e tal. Eu acho que na situação do poder público, a partir do maior, que é o governador, o presidente, o prefeito, tem que existir uma linha de ação até o último funcionário que tenha aquela mesma visão. E alguém que esteja lá, num certo setor lá, que cuide o tempo todo daquilo. Entende? Se é para cuidar da criança que está na rua, que fala que está na rua, está isso. Então ele tem que cuidar daquilo lá, como se fosse especificamente para ele. Outro está na parte da cultura, está cuidando do carnaval. Olha, eu dando uma ideia para futuros governos aí. No caso do carnaval, então ele fica, especificamente aquele funcionário, aquela pessoa, está cuidando especificamente daquilo. Senão vai cair naquilo que você falou. Chega na ocasião só da data que vai cuidar. Por exemplo, no caso da consciência negra, existem os conselhos e tudo mais. Tem que ser latente o tempo todo, desenvolvendo caracteres, trabalhos, a fim. E quando chegar na ocasião do dia 20 de novembro, é um marco. É um marco. As academias de balé não fazem isso o tempo todo e tal. Chegar no final do ano, aquela apresentação, o grande final, né? Apresenta aquela situação marcante da desenvoltura da apresentação. Então, acho que tem que existir um trabalho diuturno o ano todo. Estamos terminando o segundo bloco com o artista plástico Lima e já voltamos.